Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos iniciar os estudos das reações orgânicas, falando sobre as reações de adição. As reações orgânicas são de extrema importância para a produção de inúmeros compostos orgânicos que nós utilizamos em nosso dia a dia, como alimentos, medicamentos, cosméticos, utensílios domésticos, entre outros. Como existe uma variedade muito grande de compostos orgânicos, é de se esperar que também exista uma grande variedade de reações orgânicas. Nós iremos falar dos principais tipos e também dos seus mecanismos. As reações de adição são reações que ocorrem em hidrocarbonetos insaturados, como os alcenos, alcinos e dienos, e também em cadeias cíclicas, neste caso, ocorrendo a quebra do ciclo nesse processo. No caso dos alcenos, o que ocorre é a quebra de ligações π entre os carbonos, para que nestes carbonos possam ser inseridas as moléculas ou íons, formando um único produto. Então, genericamente, nós temos uma cadeia com ligações π, pode ser um alceno ou um alcino. Essa ligação π será quebrada e, nos carbonos que perderam a ligação π, haverá a inserção dos grupos provenientes do outro reagente, formando um único produto. Os principais tipos de reação de adição são a hidrogenação, onde há a inserção do gás hidrogênio à molécula orgânica, a halogenação, onde há a adição de halogênios, F2, Cl2, Br2 ou I2 na molécula orgânica, a hidrohalogenação, que ocorre a adição de haletos de hidrogênio, ou seja, ácidos inorgânicos com a presença de halogênios, e a reação de hidratação, onde ocorre a adição de uma molécula de água ao composto orgânico. Então, vamos falar sobre cada um desses tipos individualmente, começando pela reação de hidrogenação. A hidrogenação é a adição de uma ou mais moléculas de H2 a um composto insaturado, um alceno, alcino ou alcadieno. E ela ocorre geralmente na presença de um catalisador metálico, como platina ou níquel. Então, aqui nós temos um exemplo da hidrogenação de um alceno. A cadeia possui a ligação dupla, essa ligação dupla será quebrada e nós teremos a inserção de cada átomo de hidrogênio da molécula de H2, que também será quebrada, em cada um dos carbonos que possuíam a ligação π. Então, nós temos um reagente, que é um alceno, produzindo um produto, que é um alcano. No caso de moléculas que possuem ligações triplas ou duas duplas, é importante verificarmos se a hidrogenação é do tipo total ou parcial. Aqui nós temos o exemplo da reação do propino com 1 mol de H2. Neste caso, nós só temos 2 átomos de hidrogênio para serem inseridos na molécula orgânica. Então, eu irei quebrar somente uma das ligações π e teremos a hidrogenação parcial do alcino, produzindo um alceno. Neste outro exemplo, nós temos a reação do propino com 2 mols de H2, ou seja, neste caso, eu tenho 4 átomos de hidrogênio disponíveis para entrarem no composto orgânico. Então, eu posso fazer a quebra das duas ligações π e eu terei a entrada de 2 átomos de hidrogênio em cada carbono, gerando a hidrogenação total do alcino e produzindo um alcano. Essa diferença da reação ser total ou parcial ocorre em todos os outros tipos de reações que veremos a seguir. Então, é sempre importante olharmos a estequiometria da reação, ou seja, vermos quantos mols temos disponíveis de cada um dos reagentes para realizar a reação, pois é o número de mols do reagente que irá determinar se a reação de adição é total ou parcial. O segundo tipo de reação de adição é a halogenação, que consiste na adição de uma ou mais moléculas de um haleto X2 a um composto insaturado. Ela funciona de maneira muito similar à hidrogenação, porém, em geral, não necessita de catalisadores. Aqui, nós temos o exemplo da reação de bromação do propeno.
Então, a ligação π do propeno será quebrada, assim como a ligação Br-Br do meu outro reagente. E cada átomo de bromo irá ser adicionado a um dos carbonos da dupla ligação, gerando um aleto orgânico como produto. Lembrando que, se a adição for feita em um alcino, eu posso ter também a possibilidade de adição total ou parcial, dependendo do número de mols que eu tenho disponível do aleto. O terceiro tipo é a hidroalogenação ou adição de aleto de hidrogênio, e ela corresponde à adição de ácidos inorgânicos HF, HCl, HBr ou HI aos compostos insaturados. Como os radicais gerados a partir dos ácidos inorgânicos são diferentes, nós temos diferentes posições de entrada do hidrogênio e do halogênio. Então, aqui nós temos o exemplo da reação de adição do HBr ao propeno. O hidrogênio é adicionado ao carbono da extremidade e o bromo adicionado ao carbono secundário, gerando um aleto orgânico. Mas, afinal, o que determina a entrada do hidrogênio na ponta e a entrada do bromo ou de outro halogênio no carbono do meio? O que irá determinar as posições de entrada dos radicais é a regra de Markov-Nikov. A regra de Markov-Nikov diz que, em reações de hidroalogenação e também de hidratação, o hidrogênio se liga sempre ao carbono mais hidrogenado da dupla ligação. A aplicação dessa regra não exclui a formação de um produto onde o hidrogênio se liga ao carbono menos hidrogenado. Porém, o produto principal sempre seguirá a regra de Markov-Nikov. Um outro fator importante é a possibilidade de utilizarmos catalisadores que forcem a reação a seguir um mecanismo anti-Markov-Nikov. Neste caso, nós temos a regra de Karash. Aqui, nós temos o mecanismo da regra de Markov-Nikov, neste caso, utilizando o metilpropeno como exemplo. Na etapa lenta, o alceno doa um par de elétrons para o próton, que é o hidrogênio proveniente do aleto de hidrogênio ou da molécula de água. E isso irá gerar o que a gente chama de um carbocátion, que é uma molécula eletropositiva, ou seja, uma molécula que possui carga positiva. É o carbocátion que depois irá reagir com o aleto para formar o aleto orgânico. Então, nós temos duas possibilidades de formação de carbocátion. Quando o hidrogênio entra no carbono menos hidrogenado, este carbocátion é menos estável. E quando o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, este carbocátion é mais estável. Portanto, este intermediário de reação, por ser o mais estável, é o que vai gerar o produto preferencial. A regra de Karash ocorre na adição de brometo de hidrogênio. Neste caso, na presença de peróxidos, o mecanismo da reação será anti-Markov-Nikov, ou seja, o hidrogênio irá entrar no carbono menos hidrogenado. Quimicamente falando, a adição de Markov-Nikov é considerada uma adição eletrofílica e a adição de Karash ocorre através de radicais livres. Neste caso, o peróxido funciona como um catalisador e o hidrogênio se ligará ao carbono menos hidrogenado. Aqui nós temos o mecanismo da adição de Karash. Inicialmente, o peróxido é quebrado, formando radicais livres que possuem dois átomos de oxigênio. Estes radicais livres irão atacar o hidrogênio do HBr, liberando o íon Br-, e é este íon Br- que irá atacar a molécula do alceno. O hidrogênio só se liga à molécula orgânica após esta etapa. Lembrando que este mecanismo só ocorre na presença de peróxidos. Então, de maneira resumida, o que nós temos é a adição de Markov-Nikov, ela vai ocorrer com o hidrogênio se ligando ao carbono mais hidrogenado da molécula orgânica. E a adição de Karash irá ocorrer com o hidrogênio se ligando ao carbono menos hidrogenado da molécula orgânica, sempre na presença de peróxido.
O último tipo de reação de adição que nós temos são as reações de hidratação, que é a reação entre o hidrocarboneto insaturado e moléculas de água, na presença de um catalisador e geralmente em meio ácido. Essa reação também segue a regra de Markov-Nikov. Então, nós temos aqui um exemplo da adição de água à molécula de propeno. Seguindo a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio irá entrar no carbono mais hidrogenado e a hidroxila, que é a outra parte da molécula de água, irá entrar no carbono menos hidrogenado. Então, a partir de reações de hidratação, eu consigo formar como produto uma molécula de um álcool. Em geral, nós podemos aplicar as mesmas regras utilizadas nas reações de adições de alceno para os alcenos cíclicos e os alcadienos. No entanto, no caso de alcinos, alguns pontos devem ser observados. Na hidrogenação parcial de alcinos, o isômero cis será o produto preferencial e na halogenação parcial de alcinos, o isômero trans é o produto preferencial. No caso das reações de hidratação parcial de alcinos, o produto formado será um enol, que rapidamente irá se converter no aldeído ou na cetona correspondente. As reações de adição em compostos cíclicos ocorrem de maneira muito similar às cadeias abertas. A diferença é que, a partir de um composto cíclico, nós teremos a ruptura do ciclo a partir da adição de um catalisador específico. Em geral, somente alguns ciclos são capazes de abrir durante uma reação de adição, como veremos a seguir. O primeiro caso é o ciclo propano. O ciclo propano faz as reações de hidrogenação, halogenação e hidrohalogenação, utilizando catalisadores e condições específicas para gerar os seus respectivos produtos. Todos os produtos serão cadeias abertas. O segundo caso é o ciclo butano, que vai conseguir realizar hidrogenação e halogenação. Porém, o ciclo butano não realiza reações de hidrohalogenação. Mesmo com a adição de catalisadores, essa reação não é favorável. O ciclo pentano, que é um anel mais estável, só faz a reação de hidrogenação, não conseguindo fazer halogenação e hidrohalogenação. A capacidade de um ciclo fazer um determinado tipo de reação de adição depende da estabilidade do ciclo. Quanto mais estável o ciclo, mais difícil será a sua quebra para que a reação de adição ocorra. Então, é por isso que alguns ciclos não fazem todos os tipos de reação de adição. O benzeno, que também é um composto cíclico, ele possui ligações duplas alternadas na sua estrutura e é um composto extremamente estável em sua estrutura. Por esta razão, as reações de adição no anel aromático só ocorrem em condições extremamente energéticas, com alta pressão, alta temperatura, luz e também a utilização de catalisadores potentes. Nos casos em que ela ocorrer, nós teremos a quebra do anel aromático, transformando-o em um álcool ou haleto cíclico, com exceção da hidrogenação, onde nós teremos a formação do ciclo hexano. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!